Então, Saulo, essa história do poder público imbricado com a extrema-direita no Rio de Janeiro já é algo bastante antigo. Na verdade, é algo que vem desde a época da ditadura militar. A gente nunca se libertou disso, embora a gente tenha tido alguns governos no Rio de Janeiro que foram de esquerda, mas jamais se tirou. Isso é um problema do país, no fundo, né? A gente passou por um processo de ditadura, uma ditadura de direito, uma ditadura empresarial, civil, militar, é sempre bom lembrar disso. Foi o interesse da burguesia que organizou a ditadura no país, e os setores, digamos assim, mais fascistas da sociedade, que têm um plano de extrema-direita, sempre tiveram envolvidos, principalmente naquelas forças que são as forças que são organizadas para massacrar nós, os trabalhadores, que é a polícia e o exército, né? São o braço mais obstinado assim da extrema-direita, né? E o que acontece é que desde que a gente começou a ter essa nova ascensão da extrema-direita no mundo, o Brasil, infelizmente, tem sido um dos carros-chefes dessa organização da extrema-direita, aqui representado pelo bolsonarismo. E o Cláudio Castro, você falou bem, né? Ele era desconhecido, ele era uma figura. Como é que eu. Ele era um desses cantores gospel que tinha ali crescido no público católico, o suficiente para se tornar um vereador, mas não o suficiente para se tornar um membro do executivo, né? Ele próprio não acreditava muito que ele e Witzel iam ser eleitos quando ele resolveu, pelo partido dele, ser o vice do Witzel, né? Ele não estava ainda acreditando na possibilidade daquela candidatura, mas aí acabou que o Witzel se organizou com a extrema-direita carioca, com os quadros bolsonaristas, principalmente as igrejas neopentecostais, e aí ele foi eleito e levou o Cláudio Castro junto, né? E o Cláudio Castro aí mostrou a que veio, né? A que ele representa. Para a gente aqui do Rio de Janeiro, foi extremamente triste essa semana. Nós, infelizmente, somos acostumados com esse tipo de repressão que vem acontecendo, mas eu quero aproveitar, lembrar os camaradas que estão assistindo, contextualizar que isso é um movimento internacional, né? Um movimento do capital, não é um movimento exclusivo do Rio de Janeiro, também não é exclusivo do Brasil. Ele tem se colocado cada vez mais no caminho mais violento dessa extrema-direita. A gente tem vivenciado os últimos 2 anos aí o massacre que está acontecendo na Palestina, e o objetivo é esse mesmo, é desumanizar e preparar as populações dos diversos países por uma ascensão de extrema-direita que vai vir com a vontade de exterminar a classe trabalhadora, né? De fazer o que aconteceu no Rio de Janeiro nessa semana, em que as forças policiais do Cláudio Castro invadiram diversas comunidades, saíram matando pessoas, que agora as próprias forças policiais dizem que eram envolvidos com o tráfico, mas a gente nunca vai ter certeza sobre isso, porque o que a gente sabe é que nenhum dos nomes que infelizmente foram assassinados nessa última terça-feira estava no inquérito que abriu essa operação policial, né? Eles apareceram depois, e não foi permitido à Defensoria Pública acompanhar as autópsias que aconteceram no ML. Então, a gente nunca vai ter certeza sobre a verdade, sobre o que possa ter vindo a acontecer, e nem as pessoas que foram assassinadas e a causa desses assassinatos. Muitos deles parece que aconteceram com execuções mesmo, a gente não tem como saber isso, porque também não foi permitido à Defensoria acompanhar esse processo, e o Cláudio Castro, aparentemente, pelo que avalia todas as análises, não só a nossa, marxista, fez isso como uma forma de se recolocar no cenário
da corrida do Executivo que vai acontecer no próximo ano. Né? Haviam forças de direita unidas com a esquerda que estavam avançadas no Rio de Janeiro, que no caso é Eduardo Paes, parecia que era o franco favorito para essa eleição, e o Cláudio Castro fez esse factoide, colocando a vida dos cariocas em risco, matando pessoas da classe trabalhadora, aparentemente com o objetivo de se recolocar na corrida, gerando medo, né, temor, que é como funciona o processo da extrema-direita, é sempre gerando um excesso de pavor, numa ação que inviabilizou a cidade por um dia, né? Houve até um prejuízo financeiro para o capital, mas o capital está disposto a ter esses custos, a perder um dia de trabalho, contanto que ele consiga avançar na organização da extrema-direita dentro da classe trabalhadora.